A discussão política, a discussão das ideias políticas, as discussões sobre os projetos de Brasil, sobre os projetos de nação, as discussões sobre as leis, em todas elas a igreja sempre se colocou no debate público. Excluir, a instituição igreja ou aqueles que formam a igreja do debate público é uma característica de uma ideologia, progressista, de uma ideologia bem mais moderna, pós-Revolução Francesa, de tentar retirar a influência da igreja nessa parte mais do Estado, nessa parte mais da formação política de um país. Olá, seja bem-vindo ao meu canal sobre história dos protestantismos no Brasil, principalmente focado ali no Brasil Império, período do Brasil Império. Meu nome é Pedro Henrique Medeiros e esse vídeo agora é um vídeo de apresentação, de abertura deste canal. Eu quero te dar as boas-vindas e já quero pedir a você que você deixe aí a sua curtida, que você possa se inscrever no nosso canal e que você possa também ativar o sininho, ok? Bom, meu nome é Pedro Henrique Medeiros, sou doutor em História, formado em História, com mestrado, doutorado em História, especialista em História dos protestantismos no Brasil. E eu queria, inicialmente aqui nesse primeiro vídeo, esclarecer um pouco do propósito, do porquê que eu decidi iniciar este canal no YouTube. Eu já venho atuando já há um tempo nas redes sociais em relação à produção de conteúdo, mas principalmente focado nas redes do Instagram e na rede do Facebook. Já tenho colocado lá algumas coisas sobre história. Estava por muito tempo focado na questão de teologia, ok? E aí eu passei então a focar realmente naquilo que era o meu propósito, que é trabalhar sobre a história dos protestantismos. Por que eu tive essa virada? Durante esse período do ano 2022, estou gravando esse vídeo em 19 de novembro de 2022, nós vivemos uma situação muito curiosa, na nossa nação. Nós tivemos aí esse período conturbado em relação às eleições, e não quero exatamente tratar sobre isso, mas uma coisa surgiu, ficou muito evidente durante esse período, e que é um pouco estranho em relação à própria história dos protestantismos. E o que eu estou dizendo? Eu estou querendo me referir à relação entre fé e política, entre religião e política, entre cristianismo e a discussão política. Por um lado, nós tivemos muitos aí que se levantaram dizendo que igreja não se mistura com política, que igreja e fé não tem nada a ver com o mundo político, uma vez que Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. No entanto, isso é na verdade um tabu, é na verdade um mito. Tem aqueles que disseram que a igreja ela não pode, a igreja, enquanto nós, aqueles que formamos a igreja, nós crentes, eu sou evangélico, sou da Assembleia de Deus, que nós não poderíamos, que a igreja deveria se restringir apenas à religião, apenas à espiritualidade, e que a gente não poderia entrar no debate público das questões civis, das questões políticas do nosso Estado. Isso, na verdade, é um mito. Durante mais de 13 anos, eu tenho estudado exatamente isso, a relação entre fé e política. Nós sabemos, a história vai demonstrar isso, e o propósito desse canal é exatamente tratar desses pontos, que a questão partidária em si, filiar-se a um partido e disputar uma eleição, tudo bem, isso daí ao longo da história teve realmente poucos momentos, pelo menos aqui no Brasil, até a década de 80, ok? Na década de 80 as coisas começam a mudar, em 1980, mas durante muito período nós realmente não estivemos ali participando dessa atividade eleitoral, isso por causa de uma característica muito própria do Império do Brasil. Depois da Primeira República a gente já tinha formado um pouco dessa tradição de não se disputar as eleições. No entanto, a discussão política, a discussão das ideias políticas, as discussões sobre os projetos de Brasil, sobre os projetos de nação, as discussões sobre as leis, em todas elas a igreja, o corpo de Cristo, os crentes individualmente ou institucionalmente por meio dos seus meios de comunicação, sempre se colocou no debate público. Excluir
né, a instituição igreja ou aqueles que formam a igreja do debate público é uma característica de uma ideologia, né, progressista, de uma ideologia bem mais moderna, pós-Revolução Francesa, de tentar retirar a influência da igreja nessa parte mais do Estado, nessa parte mais da formação política de um país. Então, como surgiu essa questão, e foi muito evidente essa incoerência, né, em relação à própria história dos protestantismos, que o foco é os protestantismos, mas também trataremos sobre outras religiões, né, no Brasil. Eu decidi, então, formar este canal, criar esse canal, para começar a discutir esses temas, esses debates ao longo dos vídeos e daqui para frente. Então, já tenho feito esse trabalho nas redes sociais. Meu canal no Instagram é @prof.pedrohenriquemedeiros no Instagram, e no Facebook é Pedro Medeiros, onde você já vai encontrar esse material. Eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu canal do Telegram, onde também coloco ali arquivos, fontes históricas e outros documentos que vocês vierem solicitar, que você vier a solicitar e eu puder te ajudar, vou estar fornecendo este material e eu conto contigo aí para que nós possamos crescer este canal, ok? O que que você vai encontrar aqui no meu canal, Pedro Henrique Medeiros? Primeiro, uma história dos protestantismos. Por que protestantismos? Isso é importante de você estar ciente. Por que usa-se o termo protestantismos e não o termo protestante, história dos protestantes? Porque uma característica muito própria da reforma, a partir da reforma protestante, é que há uma liberdade, né, dentro desse segmento do cristianismo, que é o protestantismo, há uma diversidade que alguns sociólogos chamam de seitas, ou então de segmentos dentro desse protestantismo, cada um com as suas características próprias. Nós temos os batistas, nós temos histórias dos anabatistas, nós temos histórias dos metodistas, nós temos histórias dos presbiterianos, da Assembleia de Deus, pentecostais. Então, são múltiplas formas que se apresentam os protestantismos. Então, por isso, é a história dos protestantismos no plural. Nós não temos como homogeneizar, né, colocar uma coisa única quando nós tratamos sobre este assunto, ok? Então, por isso que nós tratamos desse tema. E por que num período do Império do Brasil? Além de eu poder contribuir melhor nesse período, que é meu período de especialidade, muita coisa ainda é desconhecida sobre a ação dos protestantes nesse período, né, no período em que nós tínhamos ainda a monarquia. E, ao mesmo tempo, também quero contribuir, né, para se desfazer certos mitos que ainda hoje, né, influenciam muitos de nós, muitos dos nossos jovens estudantes, em relação ao que foi esse período monárquico, um período muito rico, um período de grande produção cultural, e que os protestantes, das suas diversas designações, os protestantes participaram ativamente, embora em pequeno número, embora com pouca representação, mas representações já significativas, que conseguiram estabelecer em nosso país a liberdade religiosa, que vai ser consagrada em lei a partir da República, mas que já no Império se tinha essa vivência e essa experiência com leis promulgadas, uma luta constante dos protestantes junto com políticos liberais e outras personalidades para uma ampliação, né, da liberdade religiosa naquele período. E aí alguns temas vão aparecer aqui nesse canal, como, por exemplo, sempre a relação dos protestantismos com a questão política, ok? E aí que questões são essas? A questão da escravidão e da abolição, que é uma questão política e social do Império do Brasil. A questão da liberdade religiosa, que inclui aí toda a sua dimensão, que vai desde a questão dos registros civis, da liberdade de cultos, dos cemitérios, né, públicos, o acesso aos protestantes
aos cemitérios. É uma característica muito interessante do Império do Brasil, essa questão dos cemitérios. Nós tínhamos no Império do Brasil, inicialmente, os cemitérios dos ingleses, né, que era onde os protestantes conseguiam ser sepultados. E uma vez que nos cemitérios públicos, que na verdade eram regidos pela Igreja Católica, os protestantes eram vedados, né, de serem enterrados em cemitérios. Há uma luta em relação à secularização de cemitérios que vai sendo conquistada ao longo do século XIX. A relação com a maçonaria, a relação com a própria Igreja Católica e outras religiões serão tema desse canal. Uma outra área que nós trabalharemos também ao longo desse canal será a formação e o desenvolvimento da história intelectual dos protestantismos no Brasil. Okay? Essa formação intelectual dos protestantismos no Brasil, ela começa também no século XIX, onde a gente começa ali a ter grandes autores, né, protestantes, né, como, por exemplo, Eduardo Carlos Pereira, uma figura muito especial que vai ser tratada aqui nesse canal, né, que foi um grande gramático, né, um grande gramático, professor de português, escreveu gramáticas que foram utilizadas em escolas públicas no Brasil até pelo menos a década de 1950, né, para se ter uma ideia. Ele era um protestante, e vários outros protestantes também desse período. Também vamos trabalhar aqui um estudo histórico dos protestantismos, né, trabalhando sobre teoria e metodologia da história. Tem gente que quer começar a estudar a história dos protestantismos e não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, né? Precisa aí, às vezes, ainda tem alguma dúvida em relação à teoria e metodologia, como eu tive. Na minha época em que eu estava fazendo a minha monografia, o meu TCC, eu tive dúvidas em relação a essa questão, e aí eu aprendi com o tempo, e eu quero passar minha experiência também em relação a como direcionar, né, como a gente pode caminhar produzindo esse material. É interessante porque a história dos protestantismos, até o início dos anos 2000, na primeira década de 2000 até 2010, a produção ainda era muito escassa, ainda era muito pouca. Hoje, na segunda década, desse ano até 2020, né, e estamos aqui em 2022, essa produção aumentou muito. Hoje há muita coisa sobre já história do protestantismo, mas ainda falta fazer muita coisa. Então, se você faz a sua faculdade de história, ou se você faz uma faculdade, às vezes, de teologia, e quer direcionar um TCC para a área de história dos protestantismos, esse canal também tem a intenção de contribuir com metodologia, com teoria, também porque muitas faculdades hoje, nós temos uma deficiência realmente em relação a professores que, infelizmente, ao invés de nos ensinar história, né, querem nos direcionar apenas a uma questão ideológica, militante. E aí parece que a única coisa que se tem de teoria e metodologia é para o lado mais marxista, materialista, e não há nada além disso. E, na verdade, há, e esse também será o propósito do canal. Também trabalharei sobre resenhas de historiografia, né, livros que são essenciais para quem quer começar a estudar a história dos protestantismos, a relação entre religião e política no Brasil, que vou tratar, provavelmente já será o próximo vídeo. Se você quiser uma indicação de livros básicos para começar a estudar a história dos protestantismos, deixa aqui o seu comentário, ok? Que eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre os principais livros que você precisa ter para começar a estudar a história dos protestantismos, e também, além da historiografia, fontes. Vou também trazer aqui resenhas de algumas fontes, algumas obras que são essenciais para que nós possamos estudar isso, e também obras que são facilmente encontradas na internet, para poder te auxiliar nesse processo aí de estudo, de entendimento, de curiosidade que você tenha sobre esse período da história.